Meu nome é Kaline Farias, sou do grupo que é constituído por mim, pela Juliana, o Yuri e o Leonardo. A gente ficou com a parte de refino por mecanismos de transporte químico. Inicialmente, eu vou falar, né, o que seria a refinação por transporte químico. Envolve, né, a formação de um composto volátil do metal que vai ser refinado por meio de um gás reativo, né? Esse aqui vai seguido de decomposição para produzir, né, o metal puro e regenerar o gás reativo para a reciclagem. Então, como funciona isso, né? Eu vou ter um metal puro, né, que vai ser transportado, né, na forma de um gás, né, e depois vai ser redepositado em outro gás, né, como um metal impuro, deixando todas as impurezas para trás, né. Esse refino, né, esse mecanismo de transporte, né, ele tem 3 processos: o processo carbonil, o processo de iodeto e o processo de subalide. São esses 3 processos, né, que ocorrem, né, pelo refino por mecanismo de transporte. No próximo slide, a gente vai começar falando de processo carbonil. Como esse processo se baseia-se, né? Certos metais, né, reagem com monóxido de carbono, né? E essa reação vai me produzir compostos voláteis, né, que são chamados de carbonis. Então, de acordo com essa imagem que eu coloquei abaixo aqui no slide, eu consigo ver, né, que eu tenho um metal, né, que ele vai ser colocado na forma impura nesse reator, né? Eu vou produzir um metal puro, né, através disso, e vou regenerar o gás reativo para reciclagem. Então, eu tenho esse processo, né, de purificação, né, da refinação do transporte químico, né. Os metais, né, nesse próximo slide, os metais que são capazes, né, de formar carbonils estão descritos nesse slide, né, e são aqueles que ocupam, né, uma composição média da tabela periódica, né. Esses metais, eles podem sim ser preparados com a ação do monóxido de carbono, exceto cromo, ósmio e o rênio. Estes vão ter que ser preparados por outros meios e não com a ação do monóxido de carbono. Então, realmente é um processo limitado, né? Um processo que poucos metais, na prática, né? Poucos metais participam, né? Que é utilizado, né, apenas para o níquel, né, e uma menor medida para o ferro. As temperaturas, né, que são formados os carbonis e são decompostos varia amplamente, né? E também como esse monóxido de carbono reage, né, com diferentes tipos de metais, pode formar diversos carbonis, né? E através disso, a gente pode alcançar uma seletividade, né? E o metal possa ser refinado por este processo. Nesse próximo slide aqui, eu consigo ver, né, as curvas, né, da pressão de vapor, né, para diferentes tipos de carbonis. Lembrando que a separação, né, de 2 carbonis, ela pode ser feita por destilação fracionada. Esses carbonis, né, que são decompostos, né, na fase de gás, eles vão precipitar em pó, né? E por esta razão a gente utiliza esses pós, né, em aplicação de meios cirúrgicos. Nesse próximo slide aqui, né, eu falo, né, que esses vapores dos carbonis, eles são extremamente venenosos, né? Além do que, né, a formação desses carbonis, elas não ficam restritas apenas ao monóxido de carbono em um metal. E o processo presente é usado exclusivamente como um processo de refino. Logo aqui embaixo no slide, eu consigo ver, né, que o cloreto de irídio e o óxido de rênio, eles reagem com o monóxido de carbono, né, para formar o carbonil. Aqui embaixo estão as 2 equações de formação do carbonil.
Como eu já havia falado anteriormente, né, esse processo de carbonilho é usado exclusivamente para o processo de refino. Mas, né, existem algumas sugestões, né, que eu posso aplicar ele no tratamento de minérios também, né, como é o caso de níquel de laterite e a remoção e recuperação de ferro e ilmenita. O níquel tetracarbonilo foi o primeiro material descoberto. Na ocasião, ele foi preparado por Ludwig Mond, na Inglaterra. E por isso que o processo de refino utilizando esse material é muitas vezes conhecido como o processo Mond. Nesse processo, o pó de níquel finamente dividido reage com o monóxido de carbono a cerca de 50 graus para formar o níquel tetracarbonilo gasoso. Nós percebemos pelo ΔH da reação que ela é uma reação exotérmica. Essa reação ela é acelerada ou catalisada quando adiciona-se pequenas quantidades de enxofre, que é usualmente adicionado na forma de H2S. Na sequência, o níquel tetracarbonilo gasoso ele é decomposto a cerca da temperatura de 180 graus para gerar o pó de níquel puro e o monóxido de carbono que posteriormente é reciclado. Originalmente, a formação do níquel tetracarbonilo ele foi originalmente conduzido em fornos do tipo cadinho, onde se utilizava a matéria-prima, o pó de níquel obtido pela redução do óxido de níquel, que por sua vez era obtido pela oxidação do sulfeto de níquel. Porém, esse era um processo lento. Levava cerca de 4 dias para volatilizar 95% do níquel da matéria-prima, a uma taxa de 2,5 toneladas por dia de níquel por reator. Por isso que esses fornos ele têm sido amplamente substituídos pelos grandes fornos rotativos. Atualmente, a decomposição do níquel carbonilo é conduzido em fornos eletricamente aquecidos, como mostrado na figura. O vapor de níquel carbonilo ele é injetado na parte superior, no decompositor. Eles são aquecidos através das paredes que são eletricamente aquecidas. E com o aumento da temperatura, o níquel carbonilo ele se decompõe em pó de níquel, que sai pela parte inferior, no container de descarga, e o monóxido de carbono ele sai à esquerda, ele é coletado para depois ser reciclado. Quando não for obrigatória a produção de pó de níquel, pode-se utilizar esse outro reator, que funciona por batelada, e produz, além de pó, pelotas de níquel. Ele possui um sistema no qual permite a recirculação do pó e das pelotas, que fluem para baixo pela gravidade e recirculam para o topo por meio de um balde elevador. A carga passa primeiro através de tubos aquecidos pelo gás quente fluindo para cima. A mistura então entra na câmara, onde o níquel carbonilo é introduzido e a decomposição ocorre na superfície das partículas. Quando o tamanho da partícula ótima é alcançado, que é cerca de 8 mm, uma parte dessas pelotas é retirada do topo do reator como produto. O monóxido de carbono liberado durante a decomposição é reciclado para o reator para a formação de tetracarbonilo. O níquel produzido por meio desse reator é tipicamente cerca de 99,95%. Nesse gráfico, nós podemos perceber a influência da temperatura e da pressão, tanto no processo de formação quanto no processo de decomposição do níquel carbonilo. Nós percebemos que quanto maior a pressão e quanto maior a temperatura, melhor se dá o processo de formação de níquel tetracarbonilo. Em escala industrial, a fábrica Badische Anilin Soda na Alemanha, ela foi a primeira a aplicar este princípio para o refino de sucata de níquel e outros resíduos em pequena escala. O níquel tetracarbonilo foi formado a cerca de 200 graus Celsius e uma pressão de 20.000 kPa em autoclaves. Mais tarde, a Companhia Internacional de Níquel instalou uma planta média pressão em Clydach, em Wales, empregando autoclaves verticais resfriados à água, operando a cerca de 175 graus e 2.000 kPa. O tetracarbonilo que sai desse reator ele é condensado, purificado por destilação fracionada, vaporizado e finalmente decomposto para o pó de níquel. E a pureza desse material é cerca de 99,9% de níquel.
Uma outra planta da Companhia Internacional do Níquel, em Cooper Cliff, em Ontário, utiliza um sistema de alta pressão, onde a reação é conduzida a 180 graus Celsius e 7.000 kPa. Uma vantagem adicional para a operação em alta pressão é que o carbonilo formado ele estará no estado líquido. Isso torna fácil purificar por destilação fracionada. Essas autoclaves são vasos cilíndricos horizontais com cabeças hemisféricas, feitas de aço carbono e possuem uma capacidade de 150 toneladas. Eles são equipados com bobinas resfriadas para controlar a temperatura. O processo em si ele é conduzido por batelada, e o pó de níquel da matéria-prima contém cerca de 4% de enxofre, que funciona como catalisador, que é primeiramente carregado no reator, como a gente vê na figura. O sistema é pressurizado pelo monóxido de carbono a 7.000 kPa e a temperatura é aumentada para 180 graus. O monóxido de carbono ele é introduzido no reator continuamente pela base, enquanto o níquel tetracarbonilo deixa o outro lado como líquido através de um filtro metálico. Quando a reação está completa, o sistema é despressurizado e então ele é purgado com nitrogênio. O resíduo é descarregado e tratado para a recuperação de cobre, cobalto, metais preciosos e algum níquel residual. A seguinte tabela fornece os tipos de ferrocarbonilos conhecidos, do quais o pentacarbonilo é o mais importante. Sua preparação e decomposição ela foi usada principalmente para preparar um pó de ferro em pequena extensão, como a gente consegue ver na reação abaixo. Bom, sou Yuri Araújo Abreu, matrícula 390291, e vou falar um pouco sobre o iodide process, né, dando continuidade ao trabalho. E o que é isso? Ele é um método de refino de metais raros, no qual primeiramente acontece a preparação, certo, de compostos gasosos, no qual é combinado metal com iodo, né, que vão formar os iodetos. E por que iodetos, né? Após essa etapa de preparação do composto, é realizada uma etapa de decomposição, né? Vai separar do metal, certo? O metal puro e o iodo, no caso. E para ocorrer essa separação do haleto, é necessário que ele possua uma baixa estabilidade. E os iodetos, eles são os mais instáveis, certo? E por isso eles são os mais indicados para o processo. É válido salientar que os metais utilizados nesse processo são o titânio, o zircônio, o hafnio ou o tório. São esses 4 metais no qual é possível fazer esse refino. Como informação adicional, a gente tem que esse processo de refino ele foi utilizado pela primeira vez em 1923, certo? Por um cientista holandês chamado de Van Arkel, no qual ele utilizou para a obtenção do tungstênio puro. Além disso, esse metal no qual vai ser refinado no processo, ele está presente primeiramente ou na forma de lascas, ou de pó, ou de pedaços. Aqui a gente tem um esqueminha, certo? Do reator no qual é realizado esse processo de refino. E aqui para frente, mais detalhadamente, a gente tem as regiões desse reator, né? Aqui de vermelho, a gente tem uma espécie de bulbo, no qual desse bulbo é injetado o iodo. De laranja, a gente tem o filamento, no qual normalmente é do mesmo metal, o qual vai ser reduzido, né? Refinado, aliás. E nas paredes do reator, a gente tem o metal, qual vai ser refinado, né? E como é que o processo ocorre? Essa região no qual está presente o iodo, ela vai ser previamente resfriada, certo? E a temperaturas bem baixas. E posteriormente, esse equipamento ele é colocado na espécie de forno e vai ser elevado a temperatura de mais ou menos 400 graus Celsius. Ao mesmo tempo que essa elevação de temperatura ocorre através do forno, é fornecida uma corrente elétrica no qual é direcionado o filamento, né? E esse filamento ele vai aquecer por resistência elétrica em torno de 1.200 graus Celsius, fazendo com que, juntamente com esse aquecimento do forno, o iodo se volatilize, certo? E esse iodo que vai se volatilizar, ele vai se combinar com o metal impuro que está nas paredes do reator. E aí eles vão formar vapores de iodeto. Esses vapores de iodeto, ao se encaminharem pelo reator,
eles vão entrar em contato, certo, com esse filamento que está superaquecido, cujo vai propiciar a formação de cristais do metal puro, certo? Onde esses cristais eles vão ficar retidos no filamento e além disso vai ocorrer a liberação de iodo para posterior reação. Então, resumindo, a gente vai ter a volatilização do iodo, certo? Esse iodo que se volatilizou, ele vai se combinar com o metal impuro e vão formar vapores de iodeto, né? Que é a combinação do metal com o iodo. Esses iodetos eles vão entrar em contato com o filamento que vai estar superaquecido e ao entrar em contato com esse filamento superaquecido, vai haver a deposição de cristais do metal, o qual a gente quer obter no refino, né? E esse metal ele vai se depositar nas paredes do filamento, enquanto esse iodo que estava presente, né, no iodeto, ele vai ser liberado, já que ele vai ser usado para posteriores reações dentro desse reator. E como informação adicional, a gente tem que nesse metal, ele pode haver a presença de algumas impurezas, como carbetos, nitretos e óxidos, né? Porém, essas impurezas, elas não reagem com o iodo. Logo, elas não vão impedir com que a separação ocorra de forma satisfatória. Como dito anteriormente, esse processo de refino de metais ele foi aplicado ao zircônio, ao áfnio, ao titânio e ao tório. No caso do zircônio, existem 2 métodos para isso. O primeiro deles é feito pelo Foote Mineral Company, nos Estados Unidos, onde é produzida em lotes de 9 kg em recipientes a vácuo. As medidas são 23 cm de diâmetro e 60 cm de altura. Quando é vazado, são introduzidos cerca de 250 gramas de iodo por um tubo lateral, e então a temperatura é aumentada para 340 graus Celsius. O zircônio puro vai ser depositado em um fio aquecido, e essa deposição vai durar cerca de 32 horas. A tensão inicial do processo vai ser de 33 volts e a corrente de 75 ampere. Já no final desse processo, a tensão vai ser de 14,6 e 800 ampere. O outro método, também feito nos Estados Unidos, produz lotes de 135 kg com 61 cm de diâmetro e 1,7 metros de altura. O iodo vai ser introduzido com cerca de 5 kg e o recipiente vai ser aquecido a 230 graus Celsius. Esse processo demora cerca de 14 horas. Já para outros metais, como o áfnio, a decomposição ocorre quando o áfnio se separa do iodo a cerca de 1.100 graus Celsius a 1.450 graus Celsius. O tório também pode ser, e ele vai ser preparado pela decomposição térmica do iodeto de tório, que é o THI4. E o iodeto vai ser formado. Esse iodeto ele vai ser formado pelo tratamento do metal com o iodo. E então esse iodo vai ser sublimado a uma temperatura de 485 graus e esse vapor liberado vai ser posto em contato com um fio de tório, que vai ser aquecido a 1750, fazendo com que esse iodeto se decomponha e que haja a deposição do tório com cerca de 99,9% de pureza. Esse mesmo processo também pode ser aplicado ao carboneto de tório, pois ele pode ser moído em uma atmosfera inerte seca, e que quando reage com o iodo a 450 graus Celsius, vai formar o iodeto de tório, que é o THI4. Uma grande vantagem desse processo é que ele elimina impurezas volatilizando-as, nióbio, molibdênio, tungstênio, etc. Outro metal também que utiliza esse método é o titânio. A formação do iodeto de titânio pode ser realizada com a reação térmica do titânio e do iodo com cerca de 150 a 200 graus Celsius. O titânio puro ele vai ser obtido pela decomposição térmica também desse mesmo iodeto a cerca de 1000 graus Celsius. Só que o iodo não vai poder atacar impurezas presentes no titânio, como o dióxido de titânio, nitreto de titânio ou carboneto de titânio. Já para o caso do alumínio, outro processo foi criado, processo de subaleito. O que é um subaleito?
ele é um composto inorgânico que possui uma baixa proporção de halogenetos e possibilita uma ligação metal-metal. Esse processo de separação de alumínio ele pode ser feito para separar ligas como ferro-alumínio e alumínio-silício. Como é que ele é feito? O cloreto de alumínio vai ser aquecido a uma temperatura de 1000 graus Celsius, vai se ligar com alumínio sob baixas pressões e o monocloreto de alumínio vai ser volatilizado de acordo com essa reação. Aí, quando se resfria o monocloreto a cerca de 700 graus Celsius, a reação fica desproporcional e o alumínio puro vai ser depositado. Só que esse processo ele não teve muito sucesso, porque é muito difícil encontrar materiais de construção adequados para suportar os vapores extremamente reativos e as altas temperaturas e baixa pressão. Alumínio e grafite parecem ser soluções adequadas para esse tipo de aplicação. E a essa temperatura e esse alto vácuo, muitas impurezas metálicas ou não metálicas podem reagir e contaminar o produto.